boa tarde a todos e todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando a minha pesquisa, as minhas leituras, o meu trabalho, que é uma ótima oportunidade também, muito relevante ao tema dessa mesa, porque é um momento de troca também, de ouvir os colegas e que é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a tela, que eu preparei um slide. Todo mundo vendo? Sim. Sim, ok. Bom, quando eu escrevi o trabalho, só gostaria de pontuar que eu estou no primeiro semestre ainda do mestrado aqui na UFPI, no Profilo, e é uma pesquisa que está nesse primeiro momento, nesse passo inicial, então muitas coisas já mudaram e muitas coisas acho que ainda vão mudar, mas a temática central permanece. E dentro dessas modificações, eu gostaria de pontuar que eu fiz umas mudanças no título, né, junto ao meu orientador, algumas reflexões, e chegamos a um outro momento da pesquisa, né? Quando eu escrevi, estava com esse título: O ensino de filosofia e as metodologias ativas, a educação como prática da liberdade em Bell Hooks. E aí eu trouxe aqui o novo formato do título, para sinalizar também essas transições que a gente vai passando ao longo do percurso, com as mudanças que vão pontuando, né, o nosso desempenho, nosso desenvolvimento ao longo do trabalho. Isso é importante também. Então, eu trouxe o novo formato do projeto. Eu organizei assim, né, a apresentação, como se fosse um projeto mesmo, que é uma oportunidade de ouvir os colegas. Eu quero muito esse momento de troca, de ouvir, de dialogar sobre isso. Então, o novo formato do título é esse: Ensino de filosofia como prática da liberdade. Produção audiovisual como ferramenta metodológica em sala de aula. Quando eu iniciei o projeto, porque eu coloquei metodologias ativas. Eu sempre trabalhei com metodologias ativas, né, com aqueles formatos de metodologias ativas que a gente sabe, que a gente pesquisa no Google, que tem por aí, e nas escolas que trabalham especificamente com esse modelo, que são aquelas práticas de mediação em sala de aula, onde o aluno é colocado no centro das atividades, para exercer um papel mais de protagonismo, o professor como mediador, o professor como orientador. E ao longo do tempo eu fui também percebendo como essas práticas elas se tornaram um pouco engessadas, e como essas práticas de metodologias ativas, que a gente popularmente conhece, elas estão muito próximas ao novo ensino médio, estão muito próximas a esses modelos em que o professor também não pode criar dentro, e nem os alunos podem criar dentro dessa perspectiva. E eu venho trabalhando já com produção audiovisual, esse projeto, inclusive, que eu resolvi fazer dele a minha intervenção e fazer dele o produto, né, final do meu trabalho. Foram as produções audiovisuais que fazem parte de um projeto que eu vou mostrar em seguida, de um projeto que eu venho desenvolvendo com os alunos, e trouxe ele para a minha dissertação. Resolvi fazer desse projeto. Então, eu tirei a parte que eu ia falar mais, relacionar filosofia a metodologias ativas, e trabalhar profundamente a questão do audiovisual em sala de aula, como uma ferramenta de transgressão, como uma ferramenta para utilizar os termos da Bell Hooks, que eu continuo com a autora, com essa fundamentação, né, teórica com a Bell Hooks. Então, como fazer do audiovisual uma ferramenta de transgressão desse modelo tradicional de pedagogia na aula de filosofia. Então, a partir desse título, eu crio o problema, né? Como mobilizar questões étnico-raciais e de gênero no ensino de filosofia nas escolas a partir de Bell Hooks. A hipótese que eu levanto, né, no meu trabalho, ele parte da seguinte situação: utilizando metodologias de aprendizagem ativa, como a produção audiovisual, alunos e professores podem transgredir os limites do gênero, raça e classe, levando-os a recriar suas realidades no movimento de transformação e libertação.
Os objetivos do trabalho eu organizei da seguinte maneira: refletir sobre o ensino de filosofia para as relações étnico-raciais, investigar o pensamento crítico de Bell Hooks sobre a educação e as práticas para a construção de uma pedagogia engajada em sala de aula. E terceiro ponto, já fala um pouco do projeto, né, que é elaborar um roteiro de intervenção na aula de filosofia, utilizando a produção audiovisual como ferramenta metodológica de transgressão e libertação. A ferramenta, o projeto, ele já aconteceu em 2 anos consecutivos, já consigo realizar esse projeto, né? E o que eu trouxe aqui foi o último formato, até então, para mostrar como que eu consegui elaborar isso a partir já das leituras, né, desenvolvidas no mestrado e junto já a um processo de orientação, né, com o professor Lucas Villa, da UFPI, que é o meu orientador. Então, a ideia é criar, né, uma intervenção que seja flexível, que seja também crítica, e esse roteiro, né, essa sequência didática, ela também pode ser utilizada para outros professores, por outros professores e professoras que estejam querendo uma ferramenta para trabalhar a representação e questões étnico-raciais e de gênero na sala de aula. Como justificativa, eu coloquei e venho pensando, refletindo, né, sobre a minha experiência docente, desde sempre, a minha experiência em sala de aula. Aliás, desde a minha formação, esse projeto ele vem como me trazendo intensas reflexões sobre a minha formação enquanto professora de filosofia, porque na minha graduação eu não li, não tive acesso e não despertei naquele momento para as leituras e essas discussões sobre raça e gênero, né? Quando eu terminei a graduação em filosofia, eu também me formei em ciências sociais, e já nas ciências sociais, as discussões sobre raça, né, elas são um pouco mais presentes. Então, naquele momento, eu comecei a refletir também sobre essa relação entre o ensino de filosofia e raça. Depois que eu terminei filosofia, né, na Universidade Federal do Maranhão. Sendo que isso foi me perseguindo no dia a dia, no cotidiano, na sala de aula, e me instigando a buscar conhecimentos, a buscar leituras, referências, porque os alunos e as alunas também se questionavam, perguntavam, queriam saber sobre filósofos e filósofas negras. E aquilo sempre esteve presente na sala de aula. Então, a justificativa parte de uma necessidade profissional, pessoal, né, eu como mulher, professora negra também, de trazer essa discussão para os meus alunos. E surge também como uma intensa vontade de contribuir, né, para a comunidade de professoras que estejam buscando também alternativas e modos de pensar que vão combater, né, superar esse silenciamento epistêmico. Então, eu chego na Bell Hooks a partir de um livro que é fundamental para pensar, né, a educação, a partir de Bell Hooks, que é o Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Nesse livro, a Bell Hooks ela traça um diálogo com o Paulo Freire. Então, há uma possibilidade de pensar a realidade brasileira. Eu trabalho numa escola no interior do Maranhão, é uma escola onde tem muitos alunos da zona rural, né, do campo. Então, pensar a partir do Paulo Freire já é fundamental, e trazer essa reflexão sobre raça e classe e gênero a partir da Bell Hooks. Então, foi um ponto de equilíbrio no meu trabalho e no desenvolvimento dessas reflexões que eu venho fazendo. Então, aqui é a capa do livro, né, Ensinando a Transgredir. Aí eu queria destacar um pouco alguns capítulos do livro que eu venho refletindo sobre. Por exemplo, o capítulo 8, né, que é Pensamento Feminista na Sala de Aula Agora, que fala da experiência pessoal da Bell Hooks, de quando ela chega na universidade e se depara com a diversidade e começa a pensar como ela vai trabalhar a filosofia, como ela vai trabalhar a aprendizagem em sala de aula, numa sala de aula que é diversa. E, ao mesmo tempo, como pensar raça e classe e gênero
numa sala de aula diversa, né, numa universidade, numa escola diversa. Então, ela fala do comprometimento com a política feminista, que é importante, é uma das primeiras autoras que vai levantar o debate interseccional, né, porque ela até comenta assim no livro, ela chega nas rodas de discussão sobre raça, as pessoas estão falando sobre a experiência dos homens. Ela chega na roda de conversa e de estudo sobre gênero, as pessoas estão falando sobre a experiência das mulheres brancas. Então, ela, enquanto mulher negra, ela não era representada, né, na busca desse conhecimento, no compartilhamento das próprias vivências, das experiências. Então, ela levanta uma discussão, uma outra discussão que parte da interseccionalidade, né, entre essas esferas de vivência, de conhecimento. Um outro capítulo interessante é o capítulo seguinte, a construção de uma comunidade pedagógica, um diálogo. Nesse capítulo, eu acho muito interessante como ela constrói o capítulo fazendo um diálogo com ela mesma. E aí ela vai colocar a política como um pré-requisito para reafirmar a relação entre ativismo, né, atividade, poder e luta, né, a necessidade de mudar as práticas de ensino de forma colaborativa para transpor as fronteiras, criando espaços para intervenções. Eu pude fazer isso, né, na minha intervenção, quando eu levei o projeto para os alunos e na primeira leitura eu propus que os alunos fizessem intervenções, modificações, que repensassem os objetivos, a justificativa, o título. Os alunos foram construindo também ao longo, participando de todos os processos ali do projeto, né? Não foi algo que chegou pronto para eles apenas como uma cartilha. Por uma pedagogia engajada e libertadora, práticas pedagógicas comprometidas com o movimento e o reconhecimento dos sujeitos da história. Então, a intervenção proposta no meu trabalho tem a ver com os alunos contarem suas próprias histórias, eu contar a história de pessoas que estão próximas a eles, né, através daquela ferramenta lá que é o audiovisual, né? Outra coisa importante que a Bell Hooks também vai falar nesse capítulo é sobre a inclusão da experiência pessoal, né? Pode ser mais construtiva e desafiadora que o simples hábito de mudar o currículo. Mas não a experiência pessoal do falar simplesmente, contar suas histórias e experiência, né? A incluir a experiência pessoal na sala de aula tem a ver com usar estrategicamente as nossas experiências, né? No meu caso, remontar as experiências que têm a ver com raça, classe. Eu, enquanto mulher negra, que também nasci no interior do Maranhão e que tem uma relação com uma similaridade ali com que os alunos também estão vivendo, né? No interior do Maranhão, enquanto pessoas negras ou não, mas que vivem essa realidade do campo. Então, a partir desse diálogo, nós vamos construindo uma comunidade. Quando eu chego em sala de aula, eu falo para ele que nós somos uma comunidade. E o pressuposto fundamental de uma comunidade é que cada um ali tem uma responsabilidade. Então, há uma autorresponsabilização numa comunidade. Assumir esse discurso, assumir responsabilidades, faz parte de um projeto de uma sala de aula democrática, de uma sala de aula que nós falamos, mas também ouvimos. Uma outra referência que eu utilizo no meu trabalho é esse livro da Bell Hooks, que chama Olhares Negros, Raça e Representação. O capítulo 7 desse livro chama chama O Olhar Opositor, Mulheres Negras Espectadoras. Esse capítulo me chama muita atenção e faz um diálogo interessante com a proposta do meu trabalho, porque a Bell Hooks está fazendo uma análise, né, sobre o olhar, né, sobre a representação das pessoas negras na mídia, né, nos Estados Unidos. É uma crítica, ela faz uma crítica de cinema, mas ela faz uma crítica dessa representação das mulheres negras no cinema. E ela começa a fazer uma análise do olhar, da construção do olhar da população sobre as mulheres. Eu tenho essa citação aqui. O olhar sempre foi político na minha vida. Imagine o terror que a criança sente quando, após repetidas punições, vem a entender que o olhar pode ser perigoso. Ela chama a atenção para a experiência do olhar na educação dos filhos.
eu me reconheci muito nessa passagem da Bell Hooks, porque quando eu era criança, minha mãe me olhava e eu já sabia o que ela queria, né? Eu já sabia que eu tinha que ficar quieta, ou eu já sabia que ela estava passando alguma informação ali, e essa informação é também uma relação de poder, né? Estabelecimento ali de uma relação de poder, de uma relação de controle, né? Como, o olhar como um mecanismo de controle. E na sala de aula a gente acaba fazendo isso também. A gente apenas olha o aluno e ele muda o comportamento ali, ele já sabe o que o professor quer dizer com o olhar. Então, a Bell Hooks, ela vai apontar, ela vai chamar o Foucault para a gente compreender como o olhar é um mecanismo, uma ferramenta também de dominação, mas que essa dominação ela não se faz simplesmente como toda relação de dominação para o Foucault, ela também permite um contraponto, né? Permite uma resistência, né? Não é só uma dominação que absorve completamente o sujeito, mas que também tem uma rachadura ali, tem uma forma de resistência. Então, o olhar como uma forma de resistência é uma maneira que as pessoas negras, segundo Bell Hooks, encontram de poder manifestar e construir sua subjetividade. Tem uma passagem muito interessante nesse livro, onde ela fala que durante o período da escravidão, os negros escravizados eles não podiam olhar. E eles eram punidos se eles olhassem para os objetos, ou levantassem a cabeça, ou enfrentassem o seu senhor, né, e olhassem nos olhos. Então, o olhar é muito significativo para as pessoas negras, e as famílias negras foram criando seus filhos com essa metodologia do olhar, né, reproduzindo aquela violência através do olhar como um mecanismo de dominação. Ok, eu vou acelerar aqui. Então, a Bell Hooks, quando ela vai falar sobre essa questão do olhar, me chama a atenção e fala sobre como nós podemos usar, então, o olhar como uma forma de resistência. E é isso que eu quis fazer no trabalho do audiovisual, né? Trazer um olhar mais democrático, um olhar como ferramenta de resistência através do audiovisual. Então, também utilizo uma referência, né, no Brasil, que é a Beatriz Nascimento, onde ela escreve um livro. Aliás, esse livro foi organizado, né, pelo Alex Hartz, que é o Negro Visto por Ele Mesmo. Nesse livro, a Beatriz Nascimento também faz uma crítica, escreve vários textos, apresentando críticas à representação da mulher negra na TV e no cinema, né? Ela vai apontar lá o trabalho do Cacá Diegues, que é a Chica da Silva, e um capítulo interessante onde ela fala sobre o vídeo como instrumento de solidariedade entre os povos, né? A significação social do cinema passa pela liquidação do elemento tradicional da herança cultural, ou seja, a partir do momento em que transformamos esse olhar, ou seja, o olhar opositor que a Bell Hooks está apontando, a Beatriz também aponta. Nós conseguimos quebrar com essa tradição, esse modo tradicional de ver as pessoas negras. Eu vou passar aqui para o meu trabalho, a intervenção que eu fiz com os alunos. Então, criei um festival nós criamos um festival de documentários, e aqui foram alguns flyers de divulgações que os alunos criaram para divulgar. Chamou Festival Cine Carcará. Por que eu escolhi Carcará? Porque a cidade de Pedreiras é a cidade onde o João do Vale nasceu. E a música Carcará, né, que é uma música nacionalmente conhecida, é muito presente, né, no cotidiano da cidade, e deu o nome de Festival Cine Carcará. E aqui a sequência didática, depois eu posso falar um pouco mais sobre isso, porque o tempo está acabando. A sequência didática explicando todo o passo a passo do trabalho até chegar no dia do festival, onde os alunos recebem as condecorações, né, os melhores. É um Oscar, um pequeno Oscar que nós fazemos, onde nós homenageamos e damos um certificado de melhor direção, melhor fotografia, melhor trilha sonora. Então, tem um evento onde os alunos vão receber essas atividades. E, por último, eu queria mostrar que saiu o festival, teve uma repercussão na cidade, saiu no jornal, foi bem legal, os alunos participaram, né, e ficaram muito felizes com a repercussão também. Bom, só para finalizar, de verdade, eu vou só
finalizar com esse trecho da obra da Bell Hooks, né, onde ela fala que abram a cabeça e o coração para conhecer o que está além das fronteiras do aceitável, para pensar e repensar, para criar novas visões. Celebro um ensino que permita as transgressões, um movimento contra as fronteiras e para além delas. É esse movimento que transforma a educação na prática de liberdade. Pronto, gente, obrigada. Espero que eu tenha conseguido apresentar todo o que eu me propus aqui. Obrigada. Obrigada, Ruth, pela sua apresentação. Bom, eu vou fazer algumas considerações, não são questões, não, são considerações. Eu estou bem encantada com o seu trabalho, quero lhe dar os parabéns mesmo, porque você falou aí que está no primeiro semestre ainda, né? Menina, você já fez isso tudo, o produto está pronto, né? A sua sequência didática, o festival. Parabéns, muito bonita a iniciativa, o projeto todo. Fiquei pensando várias coisas, Ruth, porque aqui na universidade onde eu trabalho, na UFRB, que é uma universidade interiorizada também, né? No município de Amargosa, o curso de filosofia, tem muitas alunas se interessando pelo pensamento de Bell Hooks. Tem muitas estudantes, não só do curso de filosofia, como da pedagogia. E isso parece ser um movimento que está crescendo, né? Não só Bell Hooks, como outras autoras negras, brasileiras e não brasileiras. E você trouxe várias referências no seu trabalho dialoga muito com a pesquisa de algumas das nossas alunas aqui, do Profilo. Inclusive, eu vi várias semelhanças, né? A produção de material audiovisual, tem a Eliane que está aqui na sala, a Daiane, as meninas do Profilo aqui da FRB, Natália, Maria Isabel, que também estão trabalhando com essa temática. Aí você ia falando, eu ia anotando as coisas e pensando, eu vou perguntar isso a ela, só que você ia respondendo as coisas que eu ia perguntar. A sua apresentação também está muito bem organizada. Esses referenciais, inclusive, eu ia te perguntar quais outros referenciais você traz. Aí você citou a Beatriz Nascimento, você citou outra obra de Bell Hooks, que é Olhares Negros, que é uma obra também que a Helene está trabalhando, com Beatriz Nascimento também. Então, são pesquisas muito próximas. Uma coisa que você falou também me chamou muita atenção quando você fala da dificuldade dessas discussões em torno de gênero e raça dentro do ambiente filosófico, né? Dentro dos cursos de filosofia. Você tendo já uma formação em outra área, na área das ciências sociais, como isso é uma coisa corriqueira, né? Nas outras áreas, e na filosofia a gente ainda encontra tanta resistência. É impressionante isso, como a gente encontra essa resistência e como há uma demanda, porque a gente vê na sala de aula, né, seja no ensino superior, seja no ensino médio, como sensibiliza os estudantes quando a gente traz essas questões, né? Como a gente dialoga diretamente com questões que estão no dia a dia de todo mundo, principalmente o estudante que é de baixa renda, que é de zona rural, como é o nosso caso aqui. Então, muito, muito interessante isso que você falou e me tocou bastante, porque é a mesma experiência que eu vivo aqui, que nós vivemos aqui, né? Você falou também dos alunos contarem as próprias histórias. Eu fiquei perguntando, será que Ruth vai falar da história dela também? E aí depois você falou da noção de comunidade, que você vai trazer isso também no seu trabalho. Bom, basicamente é isso. Eu fiquei bastante encantada com você. Iria te sugerir também que você incluísse o texto da Lélia Gonzalez na sua referência, porque ela também fala do mito da democracia racial no Brasil, né? Você não citou, mas pode ser que já esteja, inclusive, né, na sua referência. Mas quero parabenizá-la mais uma vez. E depois, se ainda tiver um tempinho, alguém aqui no público quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, e se você quiser comentar alguma coisa também, fica à vontade. Sim, obrigada. Obrigada. Sim, tem a Lélia Gonzalez. Quando eu levo esse conteúdo mais para os alunos do segundo e terceiro ano, e aí ao longo, lá na sequência didática, a gente trata das filósofas e pensadoras negras, então tem a Grada Quilomba, a Lélia Gonzalez, né, tem uma escritora brasileira que eu gosto muito, mineira, que é a Cidinha da Silva, tem várias autoras pensadoras negras que
questão da literatura, mas aí a gente faz um recorte e traz para pensar epistemologias feministas, negras, então a gente acaba trabalhando com várias pensadoras ao longo do percurso. Os alunos contam histórias do dia a dia, né? O tempo é muito curto, não dá para compartilhar o objeto do trabalho dos alunos, mas eles foram numa comunidade e fizeram um documentário sobre a quadra de esportes, os alunos, as crianças e adolescentes que frequentam a quadra de esporte. Outros foram num terreiro de Umbanda e fizeram um trabalho etnográfico. Assim, me surpreendi muito, porque o trabalho ficou maravilhoso. Eles fizeram uma etnografia audiovisual do terreiro, falando sobre raça, representação, religiosidade no interior do Maranhão. Então, muitos trabalhos foram nesse nível, assim, muito surpreendente, e a gente trouxe para a sala de aula para pensar epistemologias, para pensar religiosidade, pensar ética, né, para pensar vários temas que são relacionados à filosofia e ao mundo da vida, né? Então, foi muito, muito interessante realmente esse trabalho e assim, ainda está em desenvolvimento. Eu espero que aperfeiçoar ainda mais, né? Pontuar os erros e, claro, tudo é feito, ainda tem coisas para serem ajustadas, mas eu fiquei muito feliz com tudo, realmente. Obrigada.